Olá, seja bem-vindo a mais essa iniciativa da Escola Judicial Eleitoral do Rio de Janeiro. Meu nome é Cláudio Delorto, eu sou corregedor regional eleitoral, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar sobre a prática de condutas vedadas e abuso do poder político. E uma das questões que nós colocamos a princípio para a reflexão de todos é se um mesmo comportamento, se uma mesma conduta pode caracterizar uma hipótese de conduta vedada e, ao mesmo tempo, abuso de poder político. E a questão que vamos tratar é exatamente das ações sociais. Se uma determinada ação social desenvolvida por um candidato ou pré-candidato que ocupa ou ocupou ou tem uma posição de destaque dentro da organização governamental, se poderia caracterizar simultaneamente conduta vedada e abuso do poder político. É importante sempre relembrar que o Tribunal Superior Eleitoral já considerou, num julgamento realizado em 2012, a possibilidade de cumulação de sanções pela realização tanto de conduta vedada quanto de abuso de poder político decorrente de um mesmo comportamento. Isso foi no julgamento do RO 643257 de São Paulo, julgado em 23 de março de 2012, sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi. Então, naquela hipótese, considerou-se a realização por uma mesma conduta realizada por um candidato, de conduta vedada, tipificada no artigo 73.4 da Lei 9.504 de 97, e também abuso de poder político do artigo 22, caput da Lei Complementar 64 de 1990. A prática de condutas que pretendam apresentar candidato à reeleição ou qualquer ocupante de cargo público candidato em uma determinada eleição como sendo o responsável ou como aquele que foi capaz de levar aquela ação social à população é, de fato, violador da igualdade no processo eleitoral, da probidade administrativa e do princípio da impessoalidade. Além de tudo, sabemos que qualquer ação social é feita com recursos públicos, são recursos de toda a sociedade, são recursos do povo que são utilizados e revertidos em prol da população. Portanto, não pretende a lei impedir que durante o processo eleitoral se realizem as ações sociais. O que se busca impedir para garantir a igualdade entre os concorrentes ao pleito eleitoral é que nenhum candidato ou pré-candidato possa se apresentar como sendo o dono ou responsável exclusivamente por aquela ação social. Se isso ocorre, há uma evidente desigualdade, inclusive no uso de recursos públicos, porque aquele que se apresenta como responsável pela ação social, que deve ser um ato de Estado e não propriamente um ato de um determinado governo, nem se realizar somente no período eleitoral, mas deve se realizar durante todo um longo período de tempo em prol do princípio da igualdade entre todos os cidadãos e do cumprimento da Constituição da República. Portanto, esse pré-candidato estaria se beneficiando duas vezes dos recursos públicos. Primeiro, pelo uso do fundo partidário ou do fundo de financiamento de campanha, e outro, utilizando os recursos públicos da ação social como sendo uma forma de propagar, de levar à sociedade a impressão de que ele é o único responsável por aquela ação social. Portanto, vamos sim realizar as ações sociais, vamos sim cumprir a Constituição e fazer cumpri-la no sentido de tentar vencer as desigualdades sociais, mas temos que ter a responsabilidade, a probidade, a impessoalidade no trato da coisa pública, para que então possamos realmente realizar sempre eleições limpas, eleições
onde se afere a vontade soberana do povo, para que se possa dar à sociedade os governantes que se deseja. Eu agradeço muito a atenção de todos e fiquem em casa, fiquem com saúde e vamos vencer tudo isso. Um grande abraço.